Oi, gente. Pois é, o Paulo Guedes está sugerindo recriar o imposto sobre lucros e dividendos, que aqui no canal eu sempre defendi como um imposto que poderia existir, já existiu no passado do Brasil, e que poderia ajudar e contribuir a gente poder reduzir os impostos sobre consumo e sobre produção. Ou seja, a carga tributária brasileira, o grande problema dela não é só seu tamanho, mas é especialmente aonde ela cobra e onde ela não cobra. Ela é pesada no consumo e na produção. O consumo impacta fundamentalmente os mais pobres e a classe média, a classe trabalhadora em geral. E ela é leve nos lucros das grandes empresas, nos dividendos empresariais enviados para os brasileiros mais ricos. Ela é leve no patrimônio e tudo mais. Então, não é porque Guedes agora de repente acertou que nós vamos mudar de opinião. Será que ele acertou totalmente? Será que ele não está dizendo isso? Mas a reforma tributária vai enfiar uma faca na classe trabalhadora de alguma outra forma? Com Guedes a gente não pode confiar, porque a gente sabe dos vínculos dele com o setor bancário, os compromissos que ele tem com o mercado financeiro, com as grandes corporações. Aliás, a reunião ministerial, visão do inferno lá, não deixa a gente ter a menor dúvida em relação a isso. Mas nesse vídeo eu também vou comentar a visão de alguns especialistas sobre essa proposta do Paulo Guedes de retomar o imposto sobre lucros e dividendos. Né? É uma coisa extremamente curiosa, eu estou citando aqui, deixa eu ver aqui, o jornal Opção, a reportagem de Fernanda Santos. E o curioso de todas essas reportagens, não há particularidade da reportagem da Fernanda Santos, né? Elas dizem coisas como o seguinte: traz a informação da UNAFisco, né, Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal. Lucros e dividendos podem render ao governo federal até 59,74 bilhões. Engraçado que na reportagem, pode ser que no estudo da UNAFisco isso esteja detalhado, mas na reportagem ela não diz a alíquota do imposto. Então, por exemplo, seria 59 bilhões com uma alíquota fixa, progressiva, é de 10%, é de 20%. Por que eu defendo uma alíquota progressiva? Porque eu entendo, na verdade, que faz sentido que quem ganha menos de dividendos deve ser menos tributado. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja ganhando, sei lá, R$ 3.000 de dividendos. Tem gente que investe em empresas e não tem muitas ações e pode estar recebendo um valor desse tipo. Eu acho que essa tributação deve ser no máximo 5%. Agora, vamos supor que tem uma pessoa ganhando R$ 300.000 de dividendos. Eu acho que essa tributação deve ser na casa dos 30%. Então, assim, e por isso que é progressivo. Então, progressivamente, a alíquota deve acompanhar o tamanho do rendimento que a pessoa está pegando de lucros e dividendos. É o que eu penso. Você vê que a progressividade não é discutida. O que me faz pensar que, mais uma vez, a proposta vai ser uma coisa estática e que, por ser estático, vai acabar sendo regressivo, por não ser variável o imposto, e vai acabar penalizando mais aqueles que ganham menos dividendos. Aliás, como é a estrutura tributária do Brasil, que coloca a carga no consumo e na produção, e ao colocar no consumo prejudica quem? A classe trabalhadora, a classe média, os mais pobres, que gastam a maior parte dos seus recursos no consumo e por isso acabam pagando muito mais tributos, aonde a nossa carga tributária está concentrada, não é? Aí tem uma figura aqui, ó, é o Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Ele compara lucros e dividendos à volta da CPMF. Olha só o que ele diz. É totalmente a volta da CPMF com outro nome. Não. Primeiro porque lucros e dividendos não correspondem a todas, nem a maior parte das transações de um país. Por exemplo, se você coloca um imposto sobre todas as transações, todo tipo de transação, você vai transferir o dinheiro para a conta de um amigo que está precisando, você vai fazer um pagamento, transferência, movimentação financeira, ela vai ter uma incidência da CPMF ou de algum imposto sobre transações. Não é? Então, o CPMF ele incide sobre um monte de coisa. O imposto sobre dividendos vai incidir apenas sobre os dividendos, não sobre as outras transferências. Por exemplo, se eu não estiver ganhando dividendo, eu não vou ser impactado por esse imposto.
Já um imposto como uma CPMF pode me impactar se eu ficar fazendo movimentação financeira. Então, o que ele diz aqui, para um economista-chefe da Nova Futura Investimentos, é muito estranho. Parece que ele está usando a oposição que as pessoas têm à CPMF para tentar barrar o lucros e dividendos, porque provavelmente ele ganha muito com lucros e dividendos. Ele trabalha numa empresa de investimentos. Então ele está fazendo isso por motivos aparentemente ideológicos. E olha só o que ele diz. Se ele vier acompanhado pela redução dos impostos sobre a empresa, o efeito será neutro ou positivo. Também não faz sentido, porque quando você tributa dividendos e você diminui a tributação na empresa, na produção, você está dando um sinal para que a pessoa deveria, em vez de investir no mercado financeiro, deveria investir na própria empresa em si, na produção. Então você está dando um sinal, olha, investidor, se você investir no mercado financeiro, você vai ser mais tributado. Mas se você investir na produção diretamente, abrindo um negócio, empreendendo, ajudando uma empresa diretamente, uma empresa inclusive menor, a crescer, você pode estar contribuindo. Quando você vai para o mercado financeiro, você contribui normalmente para as grandes empresas e o grande capital, que são a maior trade, né, a maior circulação no mercado financeiro é das grandes empresas. Né? Então vamos lá. O que mais que ele diz? Se ele vier sozinho, representando um aumento da carga tributária, ele terá consequências negativas. Quase todos os países desenvolvidos têm tributação sobre dividendos, viu, figura? Agora, a diferença é que eles têm uma tributação sobre consumo e produção menor do que a nossa. Diz ele, o mercado ainda está cauteloso em relação a esse tema. Já Jefferson Latos, estrategista-chefe do grupo Latos, não acredita que bons impactos surgirão da adoção dessa medida para os empresários. Lá vem os empresários. Para as empresas isso não é positivo, mas para investidores e pessoas físicas que vão migrar para a bolsa pode ser positivo, porque as empresas vão ter que manter dinheiro em caixa e esse dinheiro vai rentabilizar de alguma forma, sendo muitas vezes recomprando suas ações e investindo em si mesmas. Em teoria, acaba sendo positivo para a bolsa, para o crescimento das empresas e a valorização dos ativos, afirmou. Enfim, Daniela Casabona, sócia-diretora da FB Wealth, concordou com o posicionamento de Latos. Para as empresas isso não é positivo, mas para investidores e pessoas físicas que vão migrar para a bolsa pode ser positivo, porque as empresas vão ter que manter dinheiro em caixa e esse dinheiro vai rentabilizar de alguma forma, sendo muitas vezes recomprando suas ações e investindo em si mesmo. Em teoria, acaba sendo positivo para a bolsa, para o crescimento das empresas e valorização dos ativos. Já na visão de Fabrício, Fabrício Guerrato, financista do canal 1 Bilhão Educação Financeira, não haverá mudanças nem para investidores e nem para empresários. A lógica do Guedes é pegar coisas que impactam pouco no bolso, mas influenciam muito no caixa do governo. Engraçado que esse pessoal fala caixa do governo, né? O caixa é do Estado, né? Mas enfim, o governo é temporário, o Estado é permanente. Então, se você faz uma reforma, você vai impactar as contas do Estado. Você vai impactar as contas, inclusive, dos sucessores desse governo Bolsonaro. Agora, falando sobre o liberalismo, não me parece que ele tenha abandonado o liberalismo. E aí eu vou explicar para vocês. O liberalismo, em geral, essa defesa de um Estado mínimo, ele é um instrumento nas mãos das grandes corporações quando ele vai para o Estado, para os operadores do Estado, que podem estar no governo, no caso do Guedes, que é ministro, super-ministro da Economia. Eles usam essa ideologia para reduzir direitos dos trabalhadores, para reduzir benefícios, mas eles não acreditam totalmente nessa ideologia. E o exemplo da recriação do imposto de lucros e dividendos é esse. Se ele acreditasse piamente nessa ideologia, ele seria incapaz de criar qualquer tipo de imposto. Ele estaria lutando em todas as frentes para reduzir o tamanho do Estado e reduzir a quantidade de cobrança de impostos. Mas, estando como operador do Estado, ele sempre vai fazer o que ele acha que é melhor para ele e para os seus. Como ele está vendo as contas para pagar muito grandes e não vê condições de pagá-las, ele assume a necessidade de ter que criar alguns impostos para poder financiar o seu governo, para financiar o governo que ele está fazendo parte.
Então ele precisa de um pouco de realismo, de realidade, para administrar. Ele não pode se basear apenas na ideologia. E é isso que leva o Guedes a modificar a sua ideologia para fins basicamente de funcionamento do governo e funcionamento das contas públicas. Ele olha para as contas e vê, epa, não vai ter como pagar se não criar algum imposto. Aí ele abre mão da ideologia. E nós temos vários outros exemplos recentes disso. Os liberais mais ortodoxos sempre disseram, uma crise vem, deixa as empresas quebrarem. Se elas quebrarem é porque elas não estão sendo competitivas. E é a competição do mercado que deve definir quais empresas prosperam, quais empresas não prosperam. Mas, quando tem uma crise, o que é a primeira coisa que esses mesmos políticos liberais fazem? Primeira coisa que eles fazem, eles usam do dinheiro do Estado para salvar as empresas, para salvar os bancos, para salvar a indústria automobilística. E eles abrem mão completamente de todos os princípios que eles dizem defender, que eu até acredito que liberais de internet e acadêmicos liberais, acadêmicos libertários de direita, ANCAPs, eu até acredito que esse pessoal acredite. Esse pessoal seja fiel ao que acredita. O que eles não percebem é que eles apoiam pessoas que nunca serão fiéis a esses princípios. Porque a sua própria sobrevivência política e a sobrevivência econômica das empresas que financiam suas campanhas, das empresas que colaboram com seus negócios, é mais importante do que os princípios. Por isso que o liberalismo, na prática, na realidade, no mundo real, ele é simplesmente um instrumento nas mãos das classes dominantes de reduzir direitos dos dominados. Ele não é um instrumento para a produção de mais riqueza. Porque ele, enquanto princípio, ele será abandonado na primeira dificuldade, se isso significar perdas para os aliados, para os amigos do rei, para os amigos dos que estão no poder, para os aliados dos que estão no poder. E o que Paulo Guedes está fazendo apenas demonstra isso. Sim, eu concordo com o imposto de lucros e dividendos, mas quais são as prioridades do Guedes? O que ele vai fazer com esse dinheiro? São as mesmas prioridades que eu tenho? Não. Eu defendo a ampliação do recurso disponível para a área de saúde, para a área de educação. Eu entendo que essas áreas têm que ser prioritárias. Nós temos que ter, inclusive, carreira para os profissionais de saúde. O governo Bolsonaro realizou cortes na área de saúde, na área de educação. A execução orçamentária do orçamento destinado para o Covid não chegou nem a 30%. Então as prioridades dessas pessoas são completamente diferentes das minhas. Então, mesmo que eles concordem comigo, ou que eu concorde com eles em um ponto em particular, como a de lucros e dividendos, eles provavelmente não concordam com a alíquota progressiva, como eu defendo, eles provavelmente não concordam em utilizar esses recursos e outros recursos para garantir direitos sociais. Então, isso é fundamental compreender, para a gente não ficar preso e dizer, porque Guedes disse é ruim. Não, a gente tem que analisar o problema de uma forma mais ampla, vendo para onde o dinheiro vai ser gasto, se a alíquota é progressiva ou não. Isso é que precisa ser analisado, e é essa análise que eu convido vocês a fazerem comigo aqui no canal, enquanto a gente vai examinar essa discussão da reforma tributária, que vai ser uma coisa que eu vou fazer muitos vídeos aqui no canal. Espero que vocês gostem, compartilhem e acompanhem essa análise que nós vamos fazer, inclusive porque eu tive a conversa aqui no canal com Eduardo Fagnani, um dos maiores especialistas do Brasil sobre isso, está na seção Diálogos, e vocês podem dar uma olhadinha lá, que foi uma conversa de altíssimo nível com um grande especialista. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração.